Boa tarde. No Nesp Notícias desta quarta-feira, nós vamos falar da nova lei que pune crimes virtuais. O advogado José Milagre, perito em informática, dá os detalhes. E hoje nós vamos contar a história de um dos bauruenses presos durante a ditadura. É Carlos Pitoli. Ele participa da Semana de Memória e Direitos Humanos. E ainda... Comissão Municipal da Verdade discute casos de bauruenses desaparecidos durante a ditadura. E a gente fala de futebol. Noroeste tenta esquecer o rebaixamento no Paulistão para a estreia na Copa do Brasil. A Semana Nacional Memória e Direitos Humanos continua aqui em Bauru. Ontem, a Câmara Municipal recebeu uma audiência pública para discutir a atuação das comissões Municipal e Estadual da Verdade, que podem ajudar a esclarecer crimes políticos ocorridos na cidade durante a ditadura militar. O vereador Roque Ferreira, presidente da Comissão Municipal de Direitos Humanos, deu início à audiência. Em atividade desde o ano passado, a Comissão de Bauru levanta informações sobre as violações políticas ocorridas durante os 21 anos de ditadura militar. O que nós queremos é mostrar para a população que isso aconteceu em Bauru. Eles empastelaram o jornal aqui, o Última Hora, quebraram a sucursal inteira e nós queremos que eles saibam, todos saibam, que aqui existiu essa FARC, que aqui elementos agiram em nome dos golpistas, que foram... que torturaram, que prenderam, que denunciaram, que invadiram residências, etc. Um dos participantes da audiência foi Clóvis Petit, irmão mais novo de Lúcio, Jaime e Maria Lúcia Petit, militantes mortos na região do Araguaia pelos militares. Até hoje, a família busca informações para encontrar os restos mortais dos irmãos. É um sentimento de frustração, às vezes, né, de você ver que não está havendo punição aos responsáveis. Quer dizer, nós temos assassinos que cometeram crimes hediondos, crime de lesa humanidade, né? E eles estão aí impunes e também sendo remunerados pelo erário público, né? Como se nada tivesse acontecido. Na audiência, os presidentes das comissões estadual e municipal assinaram um acordo de cooperação. O objetivo é que Bauru possa contribuir com os levantamentos de dados e que também possa ter acesso a documentos e informações de bauruenses presos e torturados naquela época. Bauru, que foi o maior entroncamento ferroviário do país, à época do golpe, 49 anos atrás, que em 64 foi a região, tirando algumas cidades pernambucanas, canavieiras, que teve mais presos políticos no país, né? Porque Bauru era a capital da ferrovia e era uma região muito combativa do ponto de vista sindical. Então, Bauru foi uma cidade que teve uma repressão absurda e essa repressão pouco ou quase nada foi contada. Pouco se sabe disso, né? Até 2014, a Comissão Nacional da Verdade deve elaborar um relatório com detalhes das violações investigadas. O documento vai contar com contribuições dos estados e dos municípios. A gente muda de assunto e fala agora de Noroeste. No último domingo, o time acabou rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Paulista. Mas o fracasso precisa ficar no passado, já que hoje a equipe estreia na Copa do Brasil. O jogo é contra o Criciúma aqui em Bauru, às 8h30 da noite. Para fugir da chuva, o treino de ontem foi numa quadra fechada. O time deixou as chuteiras e o gramado de lado. Os jogadores encararam a bola, mesmo depois do rebaixamento, para a terceira divisão do Paulistão. Em quadra, era preciso esquecer um pouco o jogo do último domingo. É difícil, né? Porque com o descenso, os jogadores saíram abatidos do campo, né? Ontem conversamos um pouco, hoje também conversamos, erguer a cabeça deles para que possa render o máximo deles e a gente consiga aí um resultado, né, contra o Criciúma, porque não deu tempo de trabalhar. A dúvida é, como depois de ganhar um campeonato, o time começa o ano com tantas derrotas?
Para esse jornalista, que escreveu um livro sobre a trajetória do Norusca no ano passado, a nova diretoria tem que aprender com a história de vitórias do time em 2012. O problema para 2013 é que não houve nenhuma herança. A diretoria nova teve que começar do zero. E sem o apoio financeiro, sem o vigor financeiro que a diretoria que vinha há 10 anos tinha. E isso se refletiu em campo, unido a um racha dentro da diretoria. Os membros da diretoria começaram a cada um ir para um lado, começaram a não se entender, e não tem como essa instabilidade política não se refletir dentro de campo. Apesar de leve, o treino de ontem foi importante. Foi o último antes do Noroeste encarar o Criciúma nesta quarta. Este é o primeiro jogo da equipe na Copa do Brasil, o segundo campeonato mais importante do país. O problema é que as regras deste torneio são diferentes. É mata-mata. Se o time da casa perder por 2 gols ou mais de diferença, está desclassificado e não participa do jogo de volta. O técnico acha que o time tem condições de se sair bem no campeonato. O que depender da gente, está orientando, está motivando, né, e está colocando o time aí taticamente montadinho, organizado, a gente tem toda a chance aí de conseguir um bom resultado. Já alguns jogadores... Não, em relação às outras equipes, né, equipe grande, estamos bem distantes, né? Mas o futebol às vezes prega peça, né? A gente pode pregar uma aí no Criciúma. Agora um recado para quem é ligado em tecnologia. Começa hoje e vai até sexta-feira uma rodada de palestras gratuitas sobre gestão em tecnologia da informação no Senac de Bauru. Entre os temas que vão ser apresentados estão o futuro dos games no mercado, aplicações para dispositivos móveis e tendências na segurança da informação. As palestras são realizadas sempre no período noturno, das 7h30 às 9 da noite, e são voltadas a estudantes do nível médio e superior e profissionais interessados. Quem quiser participar precisa se inscrever no site do Senac. Outras informações pelo telefone 3321-3199. Vamos ver agora como fica o tempo. As informações são do IPMET. Chove em pontos isolados do estado de São Paulo. O tempo instável e as temperaturas mais amenas devem permanecer até sábado. Em Bauru pode chover a qualquer momento hoje e amanhã. A umidade do ar agora é de 67%. Os ventos estão quase imperceptíveis, a 3 km por hora. No horário mais quente do dia fez 27 graus. Amanhã a máxima prevista é de 28 aqui e em Piratininga. Em Agudos, fica em 27 graus. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre a Semana Nacional Memória e Direitos Humanos. Você vai conhecer a história de Carlos Pittoli, que foi perseguido durante a ditadura militar. Faleceu hoje pela manhã a professora da Unesp, Terezinha de Jesus Boteon. Terezinha era professora aposentada da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, onde lecionava a disciplina História da Comunicação. Era uma importante pesquisadora dos meios de comunicação bauruenses, inclusive colaborou com o programa Televisionários, aqui da TV Unesp. O velório está sendo realizado no Memorial Bauru e o enterro será amanhã, às 10 horas da manhã, no cemitério Parque Jardim do Ipê. Como nós vimos, esta semana é dedicada à memória e aos direitos humanos. A nossa equipe conversou com Carlos Pittoli, que sofreu tortura no período da ditadura e conta sobre os anos em que ficou preso. Hoje ele é coordenador da Comissão da Verdade em Bauru e luta para que os crimes cometidos não sejam esquecidos. É do fundo do armário que saem as lembranças. Só as imagens, porque na memória elas ainda estão bem vivas. Nas fotografias antigas, que só a esposa conseguiu achar, Carlos Roberto Pittoli aparece fardado. Ele foi sargento do Exército Brasileiro e mesmo antes da farda já era militante político. Era de dentro do quartel que ele passava informações e formas de libertar os companheiros presos após o golpe de 64.
Junto aos colegas de farda, Pittoli se arriscava todos os dias em busca de um ideal. A gente sabia que podia acontecer, morrer, ser preso, torturado, desaparecer com você, nós sabíamos disso. Mas o ideal que nos movia e que ainda nos move era muito maior porque era um dever que o ideal nos impunha. Nós aceitamos fazer isso porque nós entendíamos que era honesto, correto fazer isso. A gente entende que a sociedade tem que melhorar, tem que avançar, tem que fazer com que o cidadão se sinta bem, que haja uma igualdade de oportunidades que permita ao povo crescer, estudar, ter comida, ter lugar digno para morar, um trabalho digno, enfim, para a gente poder viver como ser humano. E foi numa tentativa de soltar parceiros que ele foi preso. Por um mês, sofreu tortura psicológica. Quando estava prestes a ser libertado, um dos maiores amigos, Onofre Pinto, o entregou depois de uma sessão de tortura. Ele estava deitado num banco de madeira, com a cabeça caída assim para o chão. Ele já não aguentava mais ficar no pau de arara, essas coisas. Com um fio de eletricidade amarrado no corpo e tal. Aí falam para ele falar de mim mais uma vez, ele fala. Eu olhando, ele não me vendo, porque estava com a cabeça caída no fim do banco assim, né? Aí juntam pelo pescoço, levantam ele assim e falam, ó, Pittoli está aí. Aí ele pede desculpa para mim, desculpa, Pittoli. Aí não deu nem tempo de falar nada, já me deram um murro na barriga, né, no fígado. Caí, quando eu dei por mim, que eu acordei da situação, eu já estava amarrado e de pendurado, né? Na polé, fiquei de ponta cabeça amarrado. Deram umas 6 e pouco da tarde, 7 horas, foi até 3, 4 da manhã, assim. Fio de eletricidade amarrado no pênis, na orelha, e choque, apagando cigarro na bunda da gente, e aí a coisa foi bastante violenta. Meu pai chorou o dia que me viu, e esse, aliás, essa é uma ira que eu não consegui ainda romper. Onde já se viu meu pai chorar? Fizeram meu pai chorar na minha frente, sabe? Isso é um... Nem sei que você pode falar de uma situação dessa. O resultado ficou mais 2 anos atrás das grades, sendo torturado. Dos meses que passou preso, 10 foram numa cela solitária no Forte Itaipu, em Praia Grande. Olhando toda essa trajetória hoje, mesmo com tanto sofrimento, será que valeu a pena? Você tem que avaliar o que é esse valeu a pena. É uma pergunta difícil que você faz para mim. Porque, na verdade, vale a pena a luta? Vale. Você foi torturado e reclama disso? Não. Não reclamo de eu ter sido torturado e tal, porque eu tinha lutado. Não é isso. O que eu reclamo e quero hoje, com o nosso levantamento de memória e verdade, é que isso venha a público, que o público saiba que a tortura foi violentíssima, que criança foi torturada na frente de mãe, para a mãe falar, para o pai falar. Pais, mães torturados na frente de criança. O que você pode esperar de um moleque de 16 anos vendo e sentindo tudo isso? Sabe, é nojento. Não podemos nunca aceitar esses crimes de lesa humanidade como foram praticados. Depois da ditadura, ele não saiu mais da militância política. Lutou no movimento das diretas, foi candidato a cargos municipais, estaduais e federais e continua o movimento por um país melhor. Hoje, o Sargento Pittoli, como ficou conhecido, é coordenador da Comissão da Verdade de Bauru. Contar esta e outras histórias de amigos, muitos deles ainda desaparecidos, é uma forma de encarar a realidade e lutar por justiça. Daí vem a atuação da Comissão da Verdade. Nós estamos querendo investigar, levantar esses dados que são verdadeiros e colocá-los para o público, transformando-os, esses dados, em memória, para que esses fatos não se repitam no futuro. Além disso, o que nós queremos com a verdade, com a memória, é ressarcir os danos causados, né, aos brasileiros, aos que aqui lutaram contra o golpe.
Queremos também que, ao levantarmos essas verdades, esses dados, é muito importante a gente ter isso. Nós queremos que essa estrutura do sistema vá se ajustando rumo à democracia. Nós queremos colocar na pessoa do torturador todo o crime que ele cometeu naquela época. Tornar público o seu passado, a sua atuação naquela época. Nós queremos fazer isso. E queremos mais, que a lei de anistia de 1989, que ela seja alterada, porque ela concede anistia, mas coloca no bojo da lei, no artigo 1º e parágrafo 1º da lei, ela coloca crimes conexos também estão anistiados. Crimes conexos aos crimes políticos. Ou seja, a tortura é conexa ao crime político. Tortura não é crime político. Tortura é crime de lesa humanidade. A tortura, o assassinato, o esconder corpo, desaparecer com corpos, até hoje nós temos quase 150, temos 150 desaparecidos que nós não conseguimos localizar. Essas famílias desse pessoal precisa ter esse corpo, a ossada, e colocar num lugar onde pode ir lá e conversar sobre aquilo e saber que ali está ele. Porque são famílias que falam, será que ele está vivo ainda? Nós sentimos que está morto, mas nós não temos certeza. A intenção é que fatos e períodos como esse não se repitam na história do Brasil e nem na vida de nenhum brasileiro. Porque, mesmo tanto tempo depois, algumas feridas ainda são difíceis de serem curadas. Nós queremos a cicatrização dessas dores todas. Nós queremos acabar com isso. Nós temos que viver em paz. Nós temos que viver pacificamente. A Comissão da Verdade tem esse objetivo. O Unesp Notícias vai para um breve intervalo e na volta você vai ver quais são as novidades trazidas pela Lei de Crimes Virtuais, apelidada de Lei Carolina Dickmann. Voltamos já! Entrou em vigor ontem a Lei número 12.737, apelidada como Lei Carolina Dickmann, que tipifica os crimes informáticos. O nome decorre do episódio com a atriz que teve o computador pessoal invadido e fotos roubadas. Nós conversamos agora com o advogado José Antônio Milagre, perito em informática. José, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer. E essa lei fala, o texto dela fala em suma exatamente o quê? O que ela tipifica? A legislação, a lei Carolina Dickmann, o 12.737/2012, é uma lei relativamente pequena. Ela, basicamente, ela traz no ordenamento jurídico o crime de invasão de dispositivo informático, porque até então, no Brasil, aquele que invadisse um dispositivo alheio não respondia por crime algum. Então, já era uma necessidade da sociedade. Hoje nós trabalhamos com smartphone, com pendrive, com tablet, com GPS e outros dispositivos. E a lei também ela passa a punir agora a indisponibilização de um serviço telemático, ou seja, todo aquele que atentar contra um serviço de internet ou um serviço de informática que está no ar, tirando este serviço do ar, passa a responder nos termos da Lei Carolina Dickmann. E o último artigo, que é o artigo 298, ela equipara o cartão de débito ou crédito ao documento particular para fins de falsificação. Então, aquele que clona cartões de crédito ou débito bancário para fins de fraude, agora responde nos termos do artigo 298. Em síntese, são esses 3 artigos que são aí alterados e inseridos pela Lei Carolina Dickmann. Mas quer dizer, crimes que infringiam essas regras, eles estavam sem uma legislação? Exatamente. O nosso Código Penal é um Código Penal da era do rádio, né? De 1940. Então, não se pensava em crimes de tecnologia, né? Onde a privacidade, onde dados informáticos fossem agredidos e isso gerasse dano aos sujeitos, às pessoas que são vítimas. A invasão de dispositivo informático é um grande exemplo. Aquele sujeito que acessasse o seu computador sem a sua autorização, copiasse informações, acessasse, conhecesse informações confidenciais, violasse os seus dados, ele não poderia ser responsabilizado. Em direito penal, nós temos um princípio que é o princípio da legalidade, ou seja, não há crime sem lei anterior
superior que o defina. E nesses casos, a justiça, as autoridades ficavam aí de mãos atadas, não podendo responsabilizar esse cracker, esse criminoso digital. Então a lei vem, é um pequeno avanço, mas já é um avanço no sentido de punir essas condutas cada vez mais comuns na sociedade da informação. José Milagre, essa invasão, ela diz respeito também a você invadir o e-mail, a rede social, o Facebook de uma outra pessoa também? Essa é uma lacuna que a legislação não trata, né? Nós verificamos que essa lei ela tramitou muito rápido, ela é fruto de um casuísmo, todos nós sabemos que a lei foi agilizada sobremaneira após o suposto envolvimento aí do caso Carolina Dickmann, em que houve o vazamento de fotos da atriz, e a lei foi pouco debatida. E uma das questões é essa que você bem coloca, a lei ela pune aquele que invadir indevidamente dispositivo informático alheio sem autorização do titular, mediante violação de mecanismo de segurança. Só que a lei não define o que seja dispositivo informático. Ou seja, dispositivo informático poderia ser um equipamento, um hardware, um pendrive, um computador, um notebook, um celular, um smartphone, um tablet. Mas e nos casos em que esse ativo informático é virtual, como você colocou? Essa é uma grande lacuna. Nós entendemos que as autoridades irão aplicar para esses casos também, envolvendo violação de discos virtuais, de web e-mail, de redes sociais. Porque senão de nada adiantaria uma legislação que já nasce defasada, considerando aí que grande parte das invasões e violação de dados hoje se dá na invasão de redes sociais e web e-mail, como você bem colocou. Mas isso é uma interpretação, vai depender também de quem estiver aplicando essa lei. Exatamente, é uma interpretação meramente da leitura da legislação. A lei, ela, como nós referenciamos, ela não especifica esses detalhes, como mecanismo de segurança, como dispositivo protegido, o que seria o dispositivo informático. Então será uma interpretação que vai ser construída, né, de agora em diante, através do judiciário, do entendimento dos juízes, da doutrina dos operadores do direito, dos casos envolvendo delegacia de polícia, Ministério Público. Passa-se, a partir de agora, a efetivamente aplicar a lei e, a partir de então, nós vamos conhecer os entendimentos que vão surgir. Não resta dúvida que nós teremos entendimentos divergentes, até porque a lei foi promulgada, sancionada em um curto período de espaço, não houve discussão, e existem vários pontos na legislação que comportam dupla interpretação. Então, não é agora, não vai ser simples pacificar esses entendimentos sobre a lei Dickmann. E ela precisa de regulamentação em alguns pontos? Na verdade, a legislação ela já é aplicável, né? Ela altera o nosso Código Penal. Vai variar essa interpretação. Exatamente. Ela altera o Decreto-Lei 2848, que é de 1940, insere o artigo 154A, que é o delito de invasão de dispositivo informático, e altera o artigo 266 e o artigo 298, ou seja, a indisponibilização e a perturbação de serviço telemático e a clonagem de cartões de débito ou crédito. Então, ela já é inserida, ela foi publicada em dezembro, né? E nós estávamos nesse período de vacatio legis de 4 meses e agora, no dia 2 de abril, a lei efetivamente entra em vigor e já será aplicada, então, a partir de agora, a todos os casos envolvendo informática e tecnologia. Acho que todo mundo quer saber qual que é a punição para esse crime de invasão. A punição ela não é uma punição tão exemplar assim, né? Todas as punições da lei Carolina Dickmann, né, elas são penas apenadas com detenção, né, são penas aí que não ultrapassam 2 anos, né? Então nós temos aí a pena envolvendo a invasão de dispositivo informático, ela não ultrapassa 1 ano, né, 3 meses a 1 ano. Se dessa invasão resultar prejuízo econômico, a pena pode chegar a 2 anos. Essas penas elas são pequenas, brandas, né? Brandas, são muito brandas, considerando aí os danos que esses crimes podem causar, né? O vazamento de fotos confidenciais, ou dados estratégicos de uma empresa, planos de marketing, concorrência desleal cada vez mais acirrada, contratando crackers para invadir o concorrente e assim buscar dados. E a informática ela tem esse poder do não esquecimento. Então, uma ofensa feita numa TV, num jornal, o tempo encarrega-se de finalizar. Na internet, não. Esse conteúdo pode voltar a qualquer momento e a pessoa conviver com essa situação desagradável. Nós temos casos de pessoas que experimentaram um crime eletrônico com vazamento de fotos há 15,
15 anos, há 10 anos atrás, e que ainda convivem com essas fotos na rede mundial de computadores. Já tem filhos, às vezes já tem netos, e ficam se policiando ali com medo do neto um dia acessar o Google e acessar esses conteúdos do passado. Então, uma pena branda, considerando a Europa. A gente tem penas em países como França e Itália que chegam até 10 anos para esses delitos envolvendo invasão de dispositivos informáticos. Uma pena que já dá juizado especial e pouco provável que esse criminoso, se identificado, ele responda com uma pena privativa de liberdade. No máximo, aí uma restritiva de direitos, uma prestação de serviços ou o pagamento de determinada quantia. Bom, mas já é um começo, né, José Milagre? Muito obrigada por suas informações. Eu que agradeço, à disposição. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã, ao vivo, às 5h30 da tarde. Até lá! Thank you.